Olá, aqui é o Rafael Porto, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua relação com o erro? Como você trata o erro? Você é daquelas pessoas perfeccionistas que planejam para que nada dê errado? Ou você é uma pessoa de ação, que entra no campo de batalha, que faz o que precisa ser feito e os erros você encara como aprendizado? Qual dessas duas pessoas você é? Reflita um pouco. E aí eu estou aqui para contar uma história para você, né? A maioria das pessoas que conquistaram algo, eles entraram no campo de batalha, mesmo sem saber qual seria o resultado das suas ações. E ao longo, né, das tentativas, ao longo das tarefas, eles foram percebendo e foram encontrando alguns erros. E aí, ao longo da jornada, eles foram alinhando esse caminho para que os erros fossem transpassados. E aí eu estou aqui para te dizer o seguinte: essas pessoas chegaram mais longe justamente porque não tinham compromisso com o erro. E quando eu falo de compromisso, eles não tinham preocupação de fazer da primeira vez já certo. Não sei se você conhece ou se você já ouviu falar o Thomas Edison, o cara que inventou a primeira lâmpada, né, ou criou a primeira lâmpada incandescente. Conta a história que ele tentou 9.999 vezes fazer uma lâmpada incandescente. E só na vez 10.000 que isso foi alcançado. Agora imagina se ele tivesse desistido quando a primeira vez que ele tentou não tivesse dado certo. Talvez até hoje a gente estivesse sem a presença da lâmpada. Mas o que eu quero te trazer nesse vídeo, a reflexão que eu quero trazer é o seguinte: faça com o que você tem, faça com as condições que você tem, mas faça. E se caso você errar, conserte a jornada, conserte o caminho, mas não desista, até que dê certo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: fazer o certo até dar certo. E o que quer dizer isso? É você fazer aquilo que você deseja fazer até dar certo. Se ocorrer algum erro ao longo da jornada, reconfigure, faça de novo, mas não desista, até você se orgulhar do resultado. Tenho certeza que as pessoas que alcançaram grandes feitos, elas não desistiram, elas não tiveram plano B para que isso fosse alcançado. E eu estou te contando essa história porque ela faz muito sentido para mim. Porque quando eu ficava tentando encontrar todas as formas, todo o planejamento antes de realizar alguma ação, eu ficava frustrado. Por que eu ficava frustrado? Porque eu não entrava em ação e às vezes eu perdia o time para poder fazer determinada coisa. E aí quando eu começava a fazer, aquilo já tinha passado, o desejo já tinha passado, a vontade já tinha passado, o interesse já tinha passado. E aí quando eu comecei a fazer as tarefas, mesmo antes de estar 100% preparado, as coisas começaram a funcionar. Eu me tornei uma pessoa muito mais alegre, uma pessoa muito mais feliz, muito mais confiante por conta disso. Porque eu fui percebendo que os erros fazem parte da jornada. Os erros fazem parte das conquistas. E aí eu comecei a levar o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E é isso que eu faço com os erros. Eu sempre aprendo. Porque na nossa sociedade, a gente tem muito essa questão de ficar martirizando as pessoas que erram, de ficar apontando para os erros. Quando eu tirei esse foco do erro como um fracasso e sim como um aprendizado, eu comecei a acertar muito mais. Talvez não faça sentido isso para você agora, mas quanto mais você faz, mais possibilidade de errar você tem. Mas por outro lado, mais possibilidade de acertar também. Então fica a dica de hoje: faça. Se errar, aprenda com o erro, para que na próxima vez você faça diferente e com isso alcance aquilo que você deseja. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.